A armadilha da justiça. Se o mundo fosse organizado de tal forma que tudo tivesse que ser justo, nenhum ser vivo poderia sobreviver nem um dia. Os pássaros seriam proibidos de comer os vermes e o interesse pessoal de cada um teria que ser atendido. Somos condicionados para procurar justiça na vida e quando ela não aparece, tendemos a sentir raiva, ansiedade ou frustração. Na verdade, seria igualmente produtivo procurar a fonte da juventude, ou algum mito semelhante. A justiça não existe, nunca existiu, nem nunca existirá. O mundo, simplesmente, não funciona dessa maneira. Os tordos comem os vermes. Isso não é justo quanto aos vermes. As aranhas comem moscas. Isso não é justo quanto às moscas. Os pumas matam coiotes. Os coiotes matam texugos. Os texugos matam ratos. Os ratos matam percevejos. Os percevejos. Você só precisa olhar a natureza para perceber que não há justiça no mundo. Furacões, inundações, macaréus, secas, tudo isso é injusto. É um conceito mitológico. Essa história de justiça. O mundo e a gente que está nele continuam sendo injustos a cada dia. Você pode escolher ser feliz ou infeliz, mas isso nada tem a ver com a falta de justiça que vê ao seu redor. Isto não representa uma visão amarga da humanidade e do mundo, mas antes uma descrição exata de como é o mundo. A justiça é simplesmente um conceito que quase não tem aplicabilidade, particularmente naquilo que diz respeito às suas próprias escolhas de autorrealização e felicidade. Mas um número demasiado grande de nós tende a exigir que a justiça seja uma parte inerente às nossas relações com as outras pessoas. Isso não é justo. Você não tem o direito de fazer isso. Se eu não posso, eu faria isso com você. Essas são frases que costumamos usar. Procuramos justiça e usamos a falta dela como uma justificativa para a infelicidade. A exigência de justiça não é um comportamento neurótico e só se transforma num ponto fraco quando você se pune com uma emoção negativa, quando deixa de ver a evidência da justiça que tão futilmente exige. Nesse caso, o comportamento autodestruidor não é exigir justiça, mas a imobilização que pode resultar de uma realidade sem justiça. Nossa cultura promete justiça. Os políticos referem-se a ela em todos os discursos de suas campanhas. Precisamos de igualdade e justiça para todos. Contudo, dia após dia, século após século, a falta de justiça continua. Pobreza, guerra, moléstia, crime, prostituição, drogas e assassinatos persistem, geração após geração, na vida pública e privada. E, se pode tomar como guia a história da humanidade, irão continuar. A injustiça é constante, mas você, em sua nova e infinita sabedoria, pode decidir lutar contra essa injustiça e recusar-se a ser reduzido a um estado de imobilidade emocional por causa dela. Você pode esforçar-se ajudando a eliminar a injustiça e pode decidir que não será psicologicamente derrotado por ela. O sistema legal promete justiça. Os povos exigem justiça e alguns deles realmente trabalham para que ela ocorra. Mas em geral a justiça não se dá. Os que têm dinheiro não são condenados. Os juízes e os policiais são frequentemente comprados pelos poderosos. Um presidente e um vice-presidente dos Estados Unidos são perdoados ou levam um tapinha na mão por delitos evidentes. Os pobres enchem os xadrezes e não têm possibilidade alguma de vencer o sistema. Não é justo, mas é verdade. Spiro Agnew fica mais rico depois de sonegar seu imposto de renda. Richard Nixon é isentado de culpa e seus puxa-sacos cumprem uns poucos meses de pena, em confinamento especial, enquanto os pobres e os membros de grupos minoritários apodrecem na prisão, esperando o julgamento, esperando uma chance. Uma visita a qualquer tribunal local ou delegacia de polícia provará que as pessoas de influência dispõem de um conjunto de regras especiais, embora isso seja incansavelmente negado pelas autoridades. Onde está a justiça? Em parte alguma. Sua decisão de lutar contra isso pode ser, de fato, algo admirável, mas sua escolha em se deixar aborrecer por isso é tão neurótica quanto a culpa, a busca de aprovação ou qualquer outro dos comportamentos autoflageladores que constituem seus pontos fracos. Isso não é justo. O estribilho das relações inúteis. A
A exigência de justiça pode penetrar seus relacionamentos pessoais e impedi-lo de se comunicar utilmente com as outras pessoas. O estribilho do "isso não é justo" é um dos mais comuns e destruidores lamentos feitos por uma pessoa contra outra. Para que você possa considerar alguma coisa injusta, terá que comparar a si próprio com outro indivíduo, ou grupo de indivíduos. Sua disposição mental funciona mais ou menos assim: se eles podem fazer isso, eu também posso. Não é justo que você tenha mais do que eu, mas eu não consegui fazer isso, porque é que você fez. E por aí vai. Nesse caso você está determinando o que é que lhe convém à base da conduta de uma outra pessoa. Os outros, não você, estão encarregados de suas emoções. Se você se aborrece por não ser capaz de fazer alguma coisa que alguém mais fez, então você deu aos outros o controle sobre si próprio. Sempre que você se comparar a alguém, estará fazendo o jogo do "isso não é justo", e passando da autoconfiança para o raciocínio externo dirigido pelos outros. Uma das minhas clientes, uma jovem e atraente mulher chamada Judy, é um bom exemplo desse tipo de raciocínio autodestrutivo. Judy queixava-se de seu casamento infeliz de 5 anos. Uma noite, na terapia, ela representou uma discussão conjugal para o grupo, quando o jovem, que fazia o papel de seu marido, corretor de seguros, lhe disse alguma coisa desagradável. Ela imediatamente reagiu com "por que é que você disse isso? Eu nunca lhe digo coisas assim." Quando ele mencionou os 2 filhos do casal, Judy disse: "Isso não é justo. Eu nunca incluo as crianças numa discussão." Quando o desenvolvimento de seus papéis os conduziu a um impossível programa de diversão para a noite, o raciocínio de Judy foi: mais uma vez, isso não é justo. Você sai sempre, enquanto eu tenho que ficar em casa com as crianças. Judy conduzia seu casamento como quem mantém um registro contábil. Um para você, um para mim. Tudo deve ser equitativo. Se eu ajo dessa maneira, você também deve agir assim. Não era de admirar que se sentisse magoado e ressentido a maior parte do tempo, pois ele estava mais interessado em corrigir injustiças imaginárias do que em avaliar e talvez melhorar seu casamento. A procura de justiça de Judy era um beco sem saída neurótico. Ela avaliava o comportamento do marido à base de seu próprio comportamento e sua felicidade à base do comportamento do marido. Se ela parasse com a incessante vigilância e começasse a perseguir as coisas que desejava sem ter que estar em débito em relação ao outro, então seu relacionamento melhoraria de forma significativa. A justiça é um conceito exterior, uma forma de se evitar encarregar-se de sua própria vida. Em vez de pensar em qualquer coisa como sendo injusta, você pode decidir quanto ao que realmente quer e então dedicar-se a planejar estratégias para atingi-lo, independentemente do que qualquer outra pessoa no mundo queira ou faça. O fato é que cada um é diferente do outro e nenhuma reclamação porque os outros têm coisas melhores do que você resultará em alguma mudança pessoal positiva. Você precisa eliminar as referências ao alheio e julgar fora os binóculos que focalizam naquilo que as demais pessoas fazem. Algumas trabalham menos e ganham mais dinheiro. Outros são promovidos por favoritismo. Quando você tem a capacidade, sua esposa e filhos continuarão a fazer as coisas de modo diferente de você. Mas se você se focalizar a si mesmo, em lugar de comparar-se com os outros, então não terá oportunidade de se aborrecer com a falta de equidade que observa. O pano de fundo para praticamente todas as neuroses consiste em fazer o comportamento dos outros mais significativo do que o seu. Se você vai levando as sentenças, se ele pode fazer isso, eu também devia poder, estará conduzindo sua vida segundo os termos de alguém mais e nunca criará uma vida própria. Ciúme, exibição suplementar da exigência de justiça. John Dryden chamou o ciúme de icterícia da alma. Se seu ciúme se interpõe em seu caminho e cria qualquer soma de imobilidade emocional, então você pode estabelecer como meta a eliminação desse raciocínio inútil. O ciúme é, na realidade, a exigência de que alguém o ame de determinada maneira, com você dizendo: isso não é justo. Quando isso acontece, deriva de uma falta de confiança em si, simplesmente porque é uma atividade dirigida por outra pessoa.
Permite que o comportamento dos outros seja a causa de seu desconforto emocional. As pessoas que realmente gostam de si mesmas não escolhem ter ciúmes, nem permitem a si próprias serem perturbadas quando alguém mais não age com justiça. Você nunca pode prever como alguém a quem ama irá reagir ante outro ser humano, mas se eles escolherem carinho e amor entre si, você só poderá sentir a imobilidade do ciúme se vir que as decisões deles têm algo a ver com você. A escolha é sua. Se um parceiro ama outra pessoa, não está sendo injusto, simplesmente está sendo. Se você rotula a situação de injusta, provavelmente irá acabar tentando descobrir por quê. Um exemplo perfeito é uma cliente minha, que ficou furiosa porque o marido tinha um caso. Ela estava ficando obcecada, tentando entender por que constantemente perguntava: onde foi que eu errei? Que há de errado comigo? Eu não era bastante boa para ele. E perguntas semelhantes, indicadoras de falta de confiança em si. Elaine pensava a cada momento na injustiça da infidelidade do marido e chegou mesmo a cogitar de ter ela também um caso, como uma forma de contrabalançar as coisas. Chorava muito e oscilava entre a raiva e a tristeza. O raciocínio defeituoso de Elaine, que a leva à infelicidade, decorre de seu desejo de justiça, que a sufoca nesse relacionamento. Transformou a escolha do marido, de se ocupar de sexo, na razão para o seu aborrecimento e, ao mesmo tempo, está usando o comportamento dele como uma razão lógica para fazer alguma coisa que provavelmente há muito tempo desejava fazer, mas que não fez porque não é justo. A insistência dela numa justiça estrita teria significado que, se fosse ela a primeira a ter um caso, então o marido deveria fazer a represália. A condição emocional de Elaine não melhorará até que ela se convença de que a decisão do marido foi tomada independentemente dela e que ele podia ter 1.000.000 de razões pessoais, todas elas sem relação com a esposa, para suas explorações sexuais. Talvez ele apenas quisesse fazer alguma coisa diferente. Talvez sentisse amor por alguém mais, além da esposa, ou talvez desejasse provar a própria virilidade, ou afastar a velhice. Seja qual for a razão, nada tem a ver com Elaine, que pôde ver o caso como alguma coisa entre duas pessoas e não como alguma coisa contra ela. O aborrecimento fica apenas com Elaine, que pode continuar a ferir-se com o ciúme autoflagelador, perante o qual ela é menos importante que o marido, ou amante dele, ou reconhecer que o caso amoroso de uma outra pessoa nada tem a ver com o valor pessoal dela.